Olá, você que nos acompanha no canal da Paróquia São José de Vespasiano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento de oração, de rezar com a Palavra de Deus. Nesta sexta-feira, 24 de setembro, já chegando no finalzinho da semana, temos muito então a agradecer a Deus por tudo o que vivemos essa semana e também confiar a Ele tudo aquilo que nós não conseguimos realizar ainda, mas que nós nos colocamos também com esse coração agradecido e confiante de que com a presença de Deus nós somos felizes e nós conseguimos então trilhar esse caminho de seguimento de Jesus, né? Então convido você a ir para o seu lugar de oração, acalmando seu coração, busque uma posição confortável para você sentar. Pegue sua Bíblia para juntos nós rezarmos o Evangelho da liturgia de hoje, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 22. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Convido você a ir aquietando seu coração, a sua mente, se colocando nessa postura de oração, desejando que essa palavra de Deus possa penetrar em seu coração, possa fazer morada em sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então ouvir o Evangelho de hoje, capítulo 9 de Lucas, versículo 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu lhe convido então a ler novamente esse texto. Se necessário for, leia 2 vezes, quantas vezes for necessário. E você vai percebendo então o que acontece nessa narrativa, né? O que está acontecendo, né? Pause esse vídeo, leia novamente, vá acolhendo essas palavras que estão nesse texto e destacando aquilo que vai falando mais forte ao seu coração. Vocês devem lembrar do Evangelho de ontem, quando essa pergunta, né, que Jesus faz, né? Quem diz o povo que eu sou foi feito por outra pessoa, né? Quem é esse Jesus que o povo fala, né? Herodes perguntava no Evangelho de ontem. E hoje é Jesus, né? Que o Evangelho narra que ele estava num lugar retirado, rezando, né? Jesus estava rezando num lugar retirado. E a partir desta oração, que diz então que os discípulos estavam com ele,
nesse momento de oração, então, né, de profunda intimidade, Jesus faz então essa pergunta, né? Quem diz o povo que eu sou? Jesus perguntava, né? Qual é a fama que ele tem entre o povo, né? O que o povo diz sobre ele? Então, eles responderam, né, o que o povo dizia, né? Que era João Batista, que era Elias, ou então algum dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus, não satisfeito com essa resposta do que o povo dizia quem ele era, ele faz uma pergunta mais direta, né? E vocês? Quem dizeis que eu sou? Então, Pedro responde, o Cristo de Deus. E essa resposta de Pedro, né, que saiu da boca de Pedro, mas que é a resposta de todos os discípulos ali presentes, é também fruto desse momento de oração, da oração de Jesus, né, que estava ali rezando, e também da acolhida dos discípulos, que também estavam com Jesus. Então essa resposta que Pedro dá, né, o Cristo de Deus, é fruto de uma experiência de intimidade, né? De alguém que vê Jesus não só como o povo vê lá fora, como eles dizem que ele é, mas de alguém que se aproximou e que se deixou ser tocado por Jesus e que então deu essa resposta de fé, a partir da experiência de fé, da caminhada que ele teve com Jesus, né? Tu és o Cristo de Deus. E lendo essa passagem bíblica, né, dessa pergunta que Jesus faz aos discípulos, ele faz também a nós, né? Você, quem diz que eu sou? Né? Jesus quer saber. Nós temos muita gente que fala sobre Jesus, né, prega sobre Jesus nas redes sociais, nas igrejas, né, em tantos lugares. Tem frases falando sobre Jesus, mas o interesse de Jesus está na sua resposta pessoal, né? Na minha resposta pessoal, a partir daquela experiência pessoal que eu faço. Eu posso ouvir muita coisa sobre Jesus, daquilo que o povo diz que ele é, daquilo que ele realizou, mas o que Jesus é para mim hoje, né? Qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida, na minha história? E essa pergunta aqui, todos os dias Jesus nos faz e espera de nós essa resposta. Não do que a gente escuta falar sobre Jesus, mas o que Jesus é para nós. Onde Ele está em nossa vida. Então, eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a ficar com essa pergunta de quem é Jesus para você. E a partir dessa pergunta, abraçar um caminho de busca para tentar encontrar essa resposta. E Jesus nos apresenta os meios para que nós encontremos essa resposta a partir da oração. O texto de hoje diz que Jesus estava num lugar reservado, rezando, e os discípulos com ele. Então que a gente possa também aproveitar esses momentos de oração para nos tornarmos íntimos de Jesus, porque é Ele que nos revela quem Ele é. Que nós possamos então estar com o coração aberto e pedir constantemente em nossas orações para que Jesus nos mostre quem Ele é. Que nós possamos todo dia descobrir aquilo que ele veio realizar, né? Esse plano de salvação. Lá no versículo 22, então ele revela de fato quem ele é, né? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então a nossa fé está nesse Jesus, nesse Deus que deu a vida, que morreu, mas que ressuscitou. Então que nós possamos na nossa oração
pedir para que Ele nos revele, né, a força desse projeto salvador, né, a força desse Cristo ressuscitado, para que a gente possa assim ir acolhendo Jesus na nossa vida, percebendo a ação dele na nossa vida, e a partir daí o nosso olhar vai também vendo a presença de Jesus por onde a gente vai, nos nossos irmãos, nas situações em que nós vamos vendo, e assim nós podemos então olhar com o olhar de Jesus, porque Ele vai ocupando o lugar dele em nossa vida e nós vamos sabendo quem é esse Jesus em nossa vida. Que Maria, nossa mãe, possa interceder por nós, para que assim como ela, nós saibamos que Jesus é o Senhor da nossa história e que nós queremos que Ele ocupe o seu lugar, todo o espaço que é dele em nossa vida. Que essa palavra então se torne vida em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.